Boa noite. Ou aí, agora começou a gravação, então oficialmente boa noite para todos vocês aí. Nós estamos aqui na nossa quinta aula, né? Ainda tem a segunda-feira que vem, que a gente vai finalizar com algumas coisas que a gente não teve como falar. A de aula de hoje, eu vou fazer o seguinte: vou fazer de novo, retomando alguns exercícios e vou falar. Eu estava lendo aqui e tudo mais, eu vou querer falar para vocês sobre coordenadas polares. Por quê? Porque eu vou querer, pelo menos uma vez, realizar algumas integrais, né, em coordenadas polares. Ou então para vocês entenderem como é que funciona e até mesmo para vocês poderem mais uma vez rever a noção de ideia de infinitésimo de área, tá? E uma área curva que vai ser tratada como se fosse uma área reta, como se fosse um retângulo. E é uma coisa interessante para vocês poderem pensar como as coisas todas iniciaram, tá bom? Então, moçada, eu vou compartilhar com vocês aqui o início aqui da nossa aula e vamos começar com da última aula, quer dizer, um exercício aqui que eu deixei lá na última aula. Tá todo mundo vendo aí? Tá todo mundo vendo direitinho? Como é que tá? Sim, não? Podemos continuar? Fala alguém aí, fala aí. Tá sim, né? Sim, sim, então, estamos ouvindo sim. Sim, tô vendo. Beleza, maravilha. Galera, o negócio é o seguinte. Depois desse exercício, eu vou deixar para vocês mais um outro exercício. Vou começar e vou falar de um teorema que não pode deixar de falar, porque ele facilita a nossa vida algumas vezes. Chama Teorema de Fubini, mas eu vou deixar isso para depois que a gente resolver esse daí. Esse daqui, galera, esse daqui, ele dá mais conta do que dificuldade conceitual. Eu não sei se vocês se lembram, eu acho que eu deixei isso aí no para casa, né? Aquela famosa casinha que eu desenhei aí para vocês. E vou começar a resolver isso daí com a gente tendo aí uma integral dupla para calcular o quê? Para calcular o volume que está dentro dessa figura aqui, ó. Eu estou colocando de verde, a base dela é essa daqui, tá? Essa base. E a altura dela, como vocês percebem aí, é uma altura meio curva. Então, aquela ideia nossa de fazer base vezes altura funciona não só para figura plana, né? A base aqui no triângulo vezes altura dividido por 2. E depois, se você subir um outro, que a gente faz, a gente fala fazer uma extrusão, subir, né, uma altura aqui nela, essa nossa base vezes a altura dividida por 2 ainda vai ser multiplicada pela altura para achar o volume, tá? Só que agora com a nossa tampa torta, a gente vai acabar tendo que usar a integral, porque a gente não tem fórmula para todas as tampas, não é isso aí? Essa é a nossa noção. A gente acha a área da base e multiplica pela altura. A altura, no caso, varia. E aqui para a gente, moçada, a nossa base, como vocês verem, é muito fácil de ser calculada. Ela é calculada como se fosse um retângulo, por enquanto. Tá? Talvez na aula que vem a gente vai colocar uma outra forma aí embaixo, mas não é uma grande alteração do que a gente faz, não. Vamos ver como é que a gente faz isso daqui segundo a nossa ideia lá de usar o cálculo, tá? Dividindo a nossa base aí em vários milhares infinitos retângulos pequenininhos, tá? Cada retângulo tem um dx dy, né? Porque o dx é um pedacinho aqui e o dy um pedacinho aqui multiplicado, acha uma pequena areazinha ali, deixa eu colocar em outra cor. Tá? O dx ele é uma distância nessa aqui, dy para cá. Quando você fecha isso aqui, você tem dx dy, tá? Como seu elemento de base ali embaixo. Então, essa era a nossa noção na aula
passada. Então, o interessante é o seguinte, o que você está fazendo aqui é a área da base, vou começar ao contrário. Dx dy, a área da base, vezes a altura, que é a minha equação, né? X mais xy mais y2 mais 7. E acontece que a gente vai fazer isso daí, a gente não consegue fazer isso daí se a gente não souber exatamente como é que o dx e o dy vão se somando na minha área. Então, a gente tem essa ideia de soma com a integral. Observe que o dx está aqui, então eu vou colocar a variação em x nessa integral. Se você olhar a variação em x é de 1 a 2, ó, né? 1 a 2. E logo depois eu tenho a minha variação em y. E se você olhar para cá, minha variação em y está atrás da figura, vai de 1 a 3. Né? Então, a variação em y, a gente tem um novo símbolo de integral, colocando aqui de 1 a 3. E com isso a gente monta aí a nossa integral dupla, tá? Integral dupla que a gente vai resolver rapidamente agora. Mas como é que a gente resolve rapidamente essa integral? Primeiro, ignorando aí uma das variáveis, no caso y, e esse pedaço aqui. E fazendo isso daí tudo como se fosse dx, considerando o y como se fossem números, igualzinho, ó. O 7 ou y2 são considerados números constantes. Por quê? Não sei se vocês se lembram, porque a gente integra em uma determinada direção. Se determinada uma de direção, quer dizer que a outra não varia, ela é constante, e quando a gente integra constante, a gente integra como se fossem números. Então, vamos começar de dentro para fora, tá? De dentro para fora. É essa parte aqui no dx, como eu disse para vocês, de dentro, e vamos fazer aqui. Ó, estou só fazendo, corrigindo o que você devia ter feito lá. Vamos lá, então, deixando aqui, ó, o x. Agora eu olho para o x, e o x é a variável que eu estou integrando, porque isso aqui é integral de dentro, tá? Integral de dentro é x. Bom, x dx, se eu integrar esse troço, vai virar x ao quadrado sobre 2. Tá? A próxima parte é essa daqui, que você pode considerar o seguinte. Você pode considerar como se fosse yx. Yx, né? E quando você integra yx novamente, tá? Você vai deixar o y quieto na dele e vai fazer o x ao quadrado sobre 2 na integração. Então, o nosso próximo elemento aqui na integral é, já vou escrever x ao quadrado sobre 2 de novo, y, tá? y2 é como se fosse um número. E quando a gente integra um número, você simplesmente coloca o x do lado dele. Tá lembrado? Integral de 3 é 3x. Integral de 1 quarto é x sobre 4, ou seja, 1 quarto dx e assim por diante. Então, se a gente tem o y2, a gente vai ficar com aquela ali de cima, ó. Tá? y2x. Ou xy2, vou colocar xy2, só para poder o x ficar na frente. Tá? Ou vocês querem y2x? Tá? Deixa a ordem que a gente está acostumado desse jeito aqui, só para a gente poder manter uma certa tradição aí de que nós estamos fazendo. Então, a integral fica isso aí, ó, de 1 a 2. Tá? Então, 2 no lugar do x, tá? Subtraindo 1 no lugar do x nessa expressão. Vamos fazer devagarzinho para a gente ver como é que fica. Isso aqui é só correção. Eu vou deixar um exercício para vocês depois. Então, 2 aqui, eu vou colocar até um colchete. 2 na minha primeira, x ao quadrado sobre 2. Tá? 2 ao quadrado sobre 2. Mais 2 ao quadrado sobre 2y. Mais 2y2. Mais 7 vezes 2. Quando eu coloco lá e subtraio o 1 naquele lugar, né? Fica 1 ao quadrado sobre 2
mais 1 ao quadrado sobre 2y, mais 1y2 mais 7 vezes 1. Isso tudo aqui, eu tenho que fazer essa conta. Tem ainda um dy aí que ficou boiando aqui no final, né? Coloquei ele aqui no cantinho, tá? Só para vocês poderem entender. A gente fizer essa conta toda, uma conta horrível de fazer, como diz uma colega minha, ela fala um horrível tão legal que eu tento imitar e não consigo. 2 ao quadrado sobre 2 é 4 sobre 2 é 2. 4 sobre 2 é 2y. É 2y2. Estou fazendo as contas. Mais 14 menos. Vamos lá, ó. 1 ao quadrado sobre 2 é 1 meio. Depois tem 1 meio y. Ou seja, y sobre 2. Depois tem y2. E depois tem 7. É chatinho, né? Mas a gente tem agora que encarar e fazer essa conta aí. Vamos agrupar os números primeiro. Ou seja, esse aqui, ó. As constantes. As constantes, é isso mesmo? Eu estou fazendo as contas certas? Mais ou menos, né? Deixa eu ver se eu fiz a conta certa aqui. Pera aí, deixa eu conferir. Coloquei 2 no lugar do x. Parece que está certo, tá? Depois subtrair com 1 no lugar do x. E vamos fazer as contas então. Vamos agrupar essas constantes aí. Agrupar os números, como diz o outro. Ó, 2 mais 14, 16. 16 menos 7, olha que legal. Fazendo aqui, ó. 2 mais 14, 16. Menos 16 menos 7 é 9. 9 menos meio. 9 menos meio é a mesma coisa que 18 menos 1, né? Sobre 2, vai ser 17 sobre 2. Vim aqui, que fiz certo? Olha! Então tá. Eu venho aqui e escrevo 17 sobre 2. Depois eu vou fazer aqui agora, ó. Vou até apagar. Apagar as coisas aqui. E vou catar as partes que tem só o y. 2y menos y2. Não é isso aí? 2y, aí você vem aqui no cantinho, ó, 2y menos y sobre 2 é a mesma coisa que 4y menos y sobre 2, ou seja, 3y sobre 2. Mais 3y sobre 2. Quando começa a ficar com fração, fica chatinho, né? Beleza? Agora vamos pegar os que tem y2 e termina a nossa vida, que é 2y2 menos y2 é simplesmente y2. Olha lá, ó. 2y2 menos y2, né? Vai dar simplesmente y2. dy. Agora aqui tem que parar e pensar o seguinte. Acabou. Acabou para a gente aqui o problema da integral dupla. Nós estamos agora com uma integral simples. O único grande problema que você pode ter na sua cabeça é você integrar em y, que isso aí costuma deixar o pessoal ansioso. Por quê? Porque você está acostumado com dx, dx, aparece um dy, parece que é outra coisa, mas você tem que se acostumar com essa mudança de variável aí, de nome, mas para poder fazer a mesmíssima coisa, que é simplesmente você integrar esse trem. 17 sobre 2 dy vai ser 17y sobre 2. 3y2 vai dar 3, né? 3y sobre 2, né? Vai dar 3y2 sobre 4.
É sobre 2. Mais y2 vai dar y3 sobre 3 de 1 a 3. Tá bom? E aí vocês façam essa conta aí e termina para achar essa nossa continha. Então, eu vou deixar isso aí para vocês fazerem, porque deve ser uma chaticezinha, né? Depois, quem quiser ir fazer. Mas o mais interessante aqui, vou voltar a falar para vocês, é que em um determinado momento, logo no começo, a minha integral deixa de ser dupla e vira integral simples, ainda que com outro nome. E você vai usar esses limites de integração para colocar esses valores aqui, ó, né? Que isso aqui é a galera que tem um 2 e a galera que tem um, tá? Depois que você faz isso, faz um monte de conta horrorosa, você novamente aí, mais uma vez, acaba com uma integral simples de novo. Então, é chamado de integrais iteradas também, porque o fato é que você pode, faz uma, faz a outra, e se o x e o y fossem separados, você podia fazer um de um canto e multiplicar pelo outro da outro. Mas é isso aí, gente. Isso aí não tem muito mistério para a gente, não. Tá? Vocês têm alguma dúvida aí sobre como é que a gente fez isso aqui? Ou quer começar do começo? Como é que a gente fez a modelagem? Pode falar aí. Tá tranquilo ou posso... Enquanto eu apago aqui. Tranquilos? Eu costumo dizer que a parte mais importante está aqui, ó. É você ter modelado o problema. Qual o problema? Achar o volume dessa minha figura com a tampa torta. Se essa tampa fosse qualquer plano, não precisaria em hora nenhuma usar integral. Tá? Você acha a área da base, multiplica pela altura média do plano, lá em cima, que é multiplicar as quatro alturas, quer dizer, somar as quatro e dividir por 4. Aí acabou, resolve o seu problema. Tá? Então, se está tudo bem, eu vou deixar com vocês aqui um exercício para a aula de agora, tá? Que eu separei para vocês. Isso aqui já não tem mais a figura ali para vocês verem, mas vocês podem interpretar. Por exemplo, esse é um clássico, sempre aparece exatamente esse aqui, muda um pouquinho ali as coisas. Em algum livro, os professores adoram esse problema aqui para provas. Tá? Vamos começar fazendo uma coisa. Vamos começar agora, na verdade, dizendo uma coisa chamada Teorema de Fubini. Antes de fazer. Diz que você, se você não quiser começar com y, que são esses dois aqui, você pode começar com x. Você pode inverter essa ordem de integração quando você percebe o seguinte: nesse quadrado, porque isso aqui representa um quadrado. Como você representa um quadrado? Isso aqui representa isso aqui, ó. Pode ser, na verdade, qualquer figura que seja uma área no chão assim, que você consiga calcular. Então, no y, ele tem de 1 a 4 e no x de 1 a 2. Isso aqui, na verdade, faz um retângulo mais ou menos aqui assim, ó. Tá? Aqui é 1, aqui é 4. No y, aqui é 1 e aqui é 2 no x. Então, a minha área da base é um retângulo. Como diz o outro, um retângulo. Em vez de retângulo, né? É esse retângulo. E o mais interessante é que interpretar isso como isso daqui, eu acho mais legal do que você, de fato, resolver, fazer a conta. Por quê? Porque você está aumentando seu vocabulário matemático. Está começando a entender
o que os símbolos representam no final das contas. Aquelas dois símbolos de integral significa aquela área ali. É aquela área ali, tá? Então, gente, vocês vão, né, depois de interpretar o trem todo, passar para a resolução. Tá? E o teorema de Fubini, o nome do cara é o seguinte, é o teorema, tá? De Fubini. É um dos teoremas mais legaisinhos que tem, que diz que você pode inverter os seus limites de integração segundo a sua conveniência. Não precisa mexer na função, não. Não precisa mexer nessa função, não. Você pode colocar o que está dentro para fora, o que está fora para dentro. Deixe a função quieto. O que era dy dx, você pode fazer dx dy, tá bom? Desde que você respeite que esse cara originalmente era meu dx, porque ele era mesmo, ó. Dx está fora. E a galera de dentro, tá? Era o dy. Você pode inverter as coisas aí, se a sua função, agora o legal é isso, ó. Se a sua função, isso aqui, naquela sua área facinha de calcular, não tiver muitas descontinuidades, não tiver buraco ali. Tá? Então, esse é o teorema de Fubini, e de fato, se você colocar os valores 1 e 2 ou 1 e 4 aqui dentro, na minha função, tá? Em qualquer lugar, você não tem divisão por zero, você não tem descontinuidades. Se você verificou isso, você pode mudar os limites de integração. Então, agora eu falei do teorema de Fubini para vocês, porque no livro, se eu não me engano, lá na continuidade do nosso exercício que eu deixei, esse teorema de Fubini aparece e mostrando que, às vezes, você inverter a ordem de integração facilita o cálculo da integral. Aqui não vai facilitar, mas a gente dá esse exemplo só para poder dizer para vocês aí que você pode fazer, tá? Então tem uma página lá no livro que vocês podem se aprofundar para mostrar, para ver como é que ele é importante em algumas integrais. Então, essa daí eu vou só também começar, porque o pessoal fica com ansiedade quando vê coisas variáveis lá no denominador, né? Então eu vou começar, usando até o teorema de Fubini, eu vou começar com dx. Então, eu vou fazer de 1 a 2 e vou ter uma galera aqui dentro, tá bom? Tem uma galera aqui dentro, já é o que eu vou integrar de uma vez. Vou colocar aqui. Moçada, se isso aqui, ó, eu estou integrando em relação a x, o y é como se fosse um número, tá? Então, x é como se fosse x dividido por 2, x dividido por 3, ou seja, é só o x. X integrando é x ao quadrado sobre 2. Então, a primeira integral fica x ao quadrado sobre 2y. Mas aqui também acontece, ó. O y é como se fosse um número, mas o x está no denominador. Quando o x está no denominador, você vai usar o logaritmo. Então o número fica quieto, que é o y, vai virar logaritmo neperiano de x. Aí você fala, ah, meu Deus do céu, e agora? Tá? E agora, o que, que eu faço? Agora você não vai fazer nada, agora você vai colocar 1 aqui e 4. 4 nessa galera, depois o 1 nessa galera, e quando você fizer isso, observe, 1 e 4, eu vou colocar onde tem o x. Primeiro o 4 nesses dois lugares e subtrair o 1 nesses dois lugares. E lembre-se, quando eu colocar 1 aqui, ó, o logaritmo de 1 é zero, vai sumir aquele termo ali. Tá bom? Então essa integral está pronta, prestes a ser calculada, como se fosse uma integral definida, limitada de 1 a 4. Assim que você fizer isso, some o x e você tem uma integral de y. Vocês querem fazer? Quer ou não quer fazer? Pode fazer? Vamos fazer? Vamos fazer aí. Tenta fazer aí, galera. Eu vou esperar 2 minutinhos, 1 minutinho, tá? Vamos fazer aí. Coloca o 4 no lugar do x, faz as contas, subtrai 1 no lugar do x. Manda bala.
puxar para cá. Começar. 4 no lugar de x ao quadrado vai dar... Vou fazer assim, como é que eu faço? Ó? 4 no x ao quadrado vai dar 16. 16 dividido por 2 dá 8 sobre y. Mais y aqui não tem o que fazer. Logaritmo neperiano de 4. Menos 1 no lugar do x ao quadrado vai dar 1 sobre 2y. Mais 1 no lugar do logaritmo neperiano de x dá y logaritmo neperiano de 1. dy, né? E agora eu vou fazer essa conta aí. Já fizeram? Observe que isso aqui, ó, dá zero. Então isso aqui some para zero. O nosso problema é só fazer essa fração aqui, ó. 8 sobre y menos 1 sobre 2y. Aquele negócio de tirar mínimo, não sei o que, mas como é que faz quando aparece letra? Tá? Eu detesto aquele troço, eu prefiro multiplicar esse meu aqui, ó. Eu gosto de fazer assim, ó. Tem 2 aqui embaixo, então tem que fazer um 2 aparecer aqui embaixo, que tem menor denominador. Então faz o 2 aparecer em cima. Então essa minha conta aqui fica 16 menos 1, e o denominador ficou igual sobre 2y, né? 15 sobre 2y. E é isso que eu coloco aqui. 15 sobre 2y mais y vezes o logaritmo neperiano de 4. dy, observa novamente que eu tenho aí uma função lá do cálculo 2, no caso, que eu falei mesmo, né? Fui eu mesmo que falei como é que a gente integra umas coisinhas dessa daí. Tá? Não se preocupe, não é difícil, porque aqui você vai cair nisso aqui, ó. Integral de 15 sobre 2y vai ser 15 sobre 2 ln de y, porque o ln está aqui embaixo, o y está aqui embaixo. Mas, aqui é fácil, ó, da y ao quadrado sobre 2 logaritmo neperiano de 4. E aqui agora você coloca 1 e 2, coloca 2 no lugar do y, e depois 1 no lugar do y. Vou deixar isso aqui como se fosse um mistério. Eu gostaria que vocês treinassem, fizessem e mandassem para mim ali no meu privado quem quiser. Sabendo que uma questão dessa, como já dei a ideia para vocês, uma questãozinha muito boa de prova, só para vocês fazerem aí, usar o chat GPT para fazer para vocês tentarem entender, tá? Quem quiser aprender vai ficar sem o chat GPT. Aliás, é uma coisa interessante, está tendo um movimento internacional já de pessoas que já resistem à inteligência artificial e estão se unindo em grupos de pessoas que não usam nenhum acesso à inteligência artificial, tá? E daqui a pouco a gente vai ter comunidades inteiras aí de pessoas desplugadas. Isso aí é uma coisa que a ficção científica já falava, mas já começou a acontecer, tá? Então, olha só, galera. Eu vou deixar mais um outro aqui para vocês. Vou deixar mais um outro aqui para vocês. Tenta fazer essa daqui, ó. Realmente tenta fazer, porque aqui é π, tá? É 0,2.
x2 mais 2 cosseno y dx dy. Tá? Isso é mais fácil do que o anterior. É bem mais fácil do que o anterior. Então vou aproveitar, então vou piorar um pouquinho. Achei muito fácil. Olhando agora, achei isso aqui fácil. As duas cossetinhas. Só que eu não posso colocar mais zero, né? Então aí eu não posso colocar mais zero, que senão dá descontinuidade. Então vou dar. Não anota, não anota. Vou colocar aqui um para ajudar. Só para quando aparecer o logaritmo você não se preocupar aí em descontinuidades, tá? Aqui posso pôr zero. Não, não anota, não anota. Aqui eu posso pôr zero, sim. Isso. Beleza, beleza. Tá bom, sim. Faz aí, moçada, essa daí, tá? Para casa, como se fosse alguma coisa que eu fosse cobrar de vocês mesmo. Aí na terceira prova, que a gente vai fazer presencial, né? Uma galera que vai chegar aí no presencial, tá bom? Então, beleza, só precisa lembrar da integral de logaritmo e fazer essas continhas aí também com cosseno. Maravilha? Moçada, vocês têm alguma dúvida como é que faz? Porque isso aí é uma revisãozinha da aula passada. Querem falar de alguma coisa? Alguma dúvida? Vocês podem perguntar qualquer coisa. Não precisa ser só disso que eu estou falando agora, não. Vamos passar? Vamos andar? Maravilha, então. Olha só. Moçada, eu estava pensando aqui, estava estudando para essa aula, e antes de eu começar a falar o que a gente vai fazer agora, que a gente vai falar sobre coordenadas polares, eu queria fazer uma, já que está aqui na metade da aula, eu queria fazer a questão de fórum. Eu pensei numa questão de fórum. O que eu poderia fazer prático? Que pode usar as ideias da integral, né? Que é você dividir em bases e alturas variando, né? Mas a questão de fórum, anota aí, ó, para discutir. Nosso fórum 3, tá valendo 3 pontos. Isso aí é uma questão. Essa é uma questão, parece que é bastante simples, mas ela é, na prática, bastante complicada. E todas as suas ferramentas que você tem lá do seu ensino médio, o ensino fundamental, não vão te ajudar aqui. Por que eu pensei essa questão? Porque eu vi um buraco no chão. Aí eu vi um buraco no chão. Tá? Tinha um buraco aqui. Eu vou colocar como se ele estivesse lá para dentro, tá? Lá no fundo da terra. Tá? Estivesse lá no fundo da terra. E esse buraco, como vocês devem ver, é um buraco aí que tem uma peculiaridade que eu fiquei pensando como é que a gente pode fazer isso aí. Ele tem terra ao redor. Ele não é um buraco cimentado. Por quê? Porque a galera fala o seguinte: eu quero só que não quero menos que vocês se preocupem com a questão do cálculo, mais a questão prática da gente resolver isso aqui. Então, essa é a nossa questão de fórum.
Eu quero saber qual que é a engenhosidade de vocês para resolver esse tipo de coisa, porque ninguém, absolutamente ninguém, vai fazer esse tipo de coisa aí, por exemplo, jogando água lá dentro e depois tirando a água e medindo o volume da água. Por quê? Porque esse buraco no chão tem terra. A água vai ser absorvida pelo lado. E além do mais, não é prático você fazer isso. Aí você vira a ideia e fala assim: e se eu jogar areia lá dentro e depois tirar a areia fora? Ou então eu pegar um tanto de areia e colocando 5 quilos, mais 5 quilos, mais 5 quilos, eu aproximo o tanto de areia que eu coloquei lá dentro. Beleza. Mas depois você vai ter que tirar a areia do mesmo jeito, né? Então tem um problema. Como é que você calcula o volume desse buraco no chão? Como é que você calcula o volume desse trem no chão? Tá? Eu estou menos preocupado com o cálculo, mais preocupado com a ideia de volume. Os volumes aparecendo no nosso dia prático, no nosso dia a dia. Tá? A gente calcula volume de superfícies aí, né? De baixa superfície mais maluca possível, mas não sabe calcular o volume de um buraco. Tá? Como é que você faria isso? Como é que você faria? Eu sei uma resposta rápida. Essa daqui não vale, porque AutoCAD 3D mais visão por computador, tá? Que é o que a gente usa. O que você faz? É só filmar. Ou então inteligência artificial com visão, mais visão, tá? Visão por computador. O que significa isso? Significa que você vai filmar esse buraco de várias maneiras, até criar um modelo 3D dele, e depois desse modelo 3D você aperta um botão, ele te dá o volume quase no milímetro, dependendo ali da sua precisão e da sua quantidade de fotos que você tira. Inteligência artificial também, visão por computador, vai ser o nosso futuro. Você vai colocar seu celular ligado, você vai acionar a visão por computador, vai filmar esse buraco de tudo quanto é jeito devagarzinho. Ela vai, depois de um tempo, criar um modelo tridimensional do buraco e ela mesma vai medir, mensurar esse buraco aí para você e calcular esse volume. Agora, a minha pergunta é: se você consegue fazer isso na prática usando essa tecnologia? A minha pergunta, se você quiser, vai ser o seguinte: sem ela, como é que você faria? E outra, como ela faz? Como ela faz? Você sabe como é que a tecnologia faz para calcular o volume das coisas? Isso, na verdade, é a pergunta que eu quero fazer para vocês. Como ela faz? Eu acho que Bom, mede o fundo, a altura e a boca do buraco, não é? não sei, porque pode ser um buraco maluco. Se você fizer isso, o fundo, a altura e a boca do buraco, é ótimo. Você está medindo um cilindro, tá? Isso se você fizer assim, ó, a ideia começou muito boa, começou uma ótima aproximação. Começou assim, se eu suponho que o seu buraco é assim, se você mede o fundo principal do buraco, tá no final das contas vai acabar medindo aí um buraco cilíndrico, tá? Você consegue medir a altura, o fundo, e mediu aqui, ó. Deu um jeito de conseguir achar a medida disso aqui, aproximando, né? Você provavelmente vai aproximar. E vai multiplicar pela altura, vai acabar um buraco cilíndrico. Mas a ideia de um cilindro para um buraco que for desse jeito aqui, ó, fica bem diferente, né? Entendeu? Tem alturas diferentes, aqui é mais fundo do que aqui, ele é irregular nas suas bordas. Como é que a gente faz para achar o volume desse buraco aí? Eu fiquei pensando nisso, tá? Fiquei pensando nisso. E fiquei, a minha primeira resposta é, obviamente, que eu vou fazer igual a gente faz, sempre fez. É tecnologia. Já há 20 anos, essa solução já existe. 20 anos não garanto, mas 10 anos, tá? AutoCAD 3D, mais visão para o computador. Essa solução já existe. Filmar, 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 criar um modelo e ele vai calcular. Agora, se você está dando essa resposta, a pergunta é: como é que ela faz o AutoCAD 3D?
A sua aproximação seria uma boa se seu buraco fosse mais irregular? Tá? Questão de fórum. Beleza, galera? Tranquilo? Anotem aí a explicação e já podem começar a utilizar o nosso Zap. Lembre-se, o nosso Zap para nossas questões de fórum. Uma coisinha ou outra que não for fórum é que a gente não precisa avaliar, entendeu? Mas não as questões de uma prova ou as questões que eu te passei em sala, porque essas daqui eu acho que eu estou conseguindo resolver todo mundo que me pergunta, tá? As pessoas têm mandado aqui, às vezes eu não respondo na hora, porque eu também, como diz o outro, tenho que trabalhar, né? Tem que trabalhar lá na universidade e não consigo responder na hora, mas eu sempre consigo, tá? O Guilherme fez uma pergunta para mim na sexta, eu consegui responder no sábado de manhã e encaminhar. Tá? Então, moçada, questão de fórum está aberto e vamos que vamos agora. Vamos falar de uma coisa legal. Aí eu digitando aí, ó. Eu fiquei encucado com as coordenadas polares por conta de um problema que eu acabei encontrando, tá? Que é de medir áreas circulares, que também são muito, muito, muito comuns aí na nossa vida. Vocês não viram? Confirmem comigo, confirmem comigo. Vocês viram ou não viram? Ou vocês viram pouco? Como é que foi a relação de vocês com as coordenadas polares? Lá na geometria analítica ou no cálculo 1 isso aparece, tá? Como é que foi? Teve lá ou não? Sim, não? Por quê? Como é que é? Viu não, né? Ninguém viu, né? Então, eu estou considerando que não. Então, galera, eu vou falar para vocês o seguinte: coordenada polar é uma história extremamente antiga que existe na matemática, assim como a história dos eixos coordenados, chama de eixos cartesianos, que você conhece, que a gente usa demais aqui. O que são coordenadas polares? Eu acho que, se vocês viram álgebra linear, vocês devem ter visto o seguinte: esse ponto aí, ó, tá vendo essa bolinha azulzinha? Esse ponto, ele existe, esse lugar, ele existe na nossa vida de várias maneiras. Vou colocar ele um ponto, esse lugar onde eu fico pisando, e suponha que esse ponto ele é alguma coisa no mato. E aqui passa um rio. Aqui passa um rio. Ou aqui, vamos colocar aqui desse lado aqui, que vai ficar mais legal, só para eu falar o que eu quero. Aqui passa um rio. Você, sem saber, sem perceber, às vezes faz intuitivamente. Você sabe que a menor distância de onde você está para o rio é uma linha reta aqui que vai bater, vai chegar nele o mais rápido possível. Você sabe que a sua distância ao rio é mais ou menos isso, porque o rio faz curva. Você sabe que a sua distância para o rio não é puxar para cá. A sua distância para o rio não é puxar para cá. É porque isso aí é uma distância maior do que aquela que você sabe que é em linha reta, como diz o outro, quase perpendicular à margem do rio. A ideia, moçada, de você caminhar perpendicular a uma coisa, não me parece uma ideia que você precisa pensar muito. É simplesmente você sabe que se você for naquela direção, olhando para a coisa, né, você vai fazer o menor esforço do que você sair fazendo curva ou você ir para um outro lugar, dar a volta e para chegar aqui. Isso você não vai fazer, que você não é bobo. Então a ideia da gente partir de um canto, olha que legal, você partir de um ponto e chegar como se fosse mirando a tangente de uma beirada ali, é muito legal porque você intuitivamente acaba fazendo um ângulo de 90 graus ali, fazendo com que sua distância seja a menor distância. Mas sem que você perceba,
O que você fez? Você colocou um eixo aqui, ó. Um eixo aqui. E pode ser, se quiser, um eixo para cá. Na direção desse eixo, que você chama do que você quiser, tá? Chama de X e Y, chama para frente, para o lado. Você já consegue se localizar de duas maneiras intuitivas. Aproximando-se do rio e caminhando pela margem, vamos dizer assim. Tá? Não é exato desse jeito, porque a matemática ela não consegue, por mais que ela tente com estatística e tudo mais, ela não consegue acompanhar a complexidade da natureza. Ela simplifica, ela, na verdade, empobrece o seu objeto para que você possa tratar ele de maneira regular, como se fosse um jogo. Mas vamos tirar o eixo ali de cima e vamos ficar só com essa ideia aqui, tá? Que é uma coisa muito maneira, porque você faz isso na natureza. E observa só, o que existia, na verdade, era você e o rio. E a galera acha que o eixo existe, pré-existe, é tudo que você faz. Coloca um eixo aqui, ó, coloca de qualquer jeito o eixo, e depois você coloca um outro ponto aqui e vai fazer medida desse ponto com outro. Não, não é assim que se faz, né, gente? Não é assim que se faz, ninguém faz isso. Isso que eu quero dizer é que esse eixo que eu coloquei aqui, ó, isso não existe, tá? O eixo se determina a hora que você quiser. O eixo determina na direção que você quer. E é claro, você vai seguir esse e vai seguir esse daqui. É onde você põe o eixo, ou seja, ficou do seu ponto de vista, ficou torto em relação àquele eixo que você está acostumado, que é um eixo horizontal, depois um outro vertical, né? E eu não sei se vocês viram, na álgebra linear o tempo todo existe uma chamada transformação, ou existe alguma coisa que faz com que você mude de um eixo para o outro, de acordo com a conveniência do seu problema. Tá? Então, a álgebra linear mostra para você como girar os seus eixos aí e fazer um outro tipo de referência daquele seu eixo natural. Tá? Então, vamos retomar aqui a ideia e eu vou fazer o seguinte. E você está aqui agora com o eixo para frente, no seu mirando a sua margem que você vê mais próxima de você. E agora você quer saber como localizar um ponto aqui em cima. Duas coisas você sabe fazer. Se eu colocar um eixo para cá, esse ponto fica determinado por duas coordenadas, mas tem uma outra maneira de fazer, que é também uma maneira natural. Depois que eu defini o primeiro eixo, sabe o que eu faço? Eu ligo daqui para cá direto, eu olho, porque essa é a visada do meu olho. Né? Tem a margem, tem um cara ali em cima. Como é que você pode falar onde que esse troço está? Bom, se o rio está correndo para cá, né? Nessa direção, você fala, aquele troço, se eu for para a margem, ele está um pouco mais para cima do rio. Mas você sabe o que aconteceu? Você, na verdade, fez esse giro aqui, ó. Você caminhou um ângulo do seu olho, saiu da margem para cá e a sua cabeça girou um ângulo tal para chegar aqui em cima. E agora você sabe duas coisas legais que você consegue se localizar usando o seu corpo. Usando o seu corpo. Você tem uma distância D aqui, tá? E um ângulo de giro aqui. Duas coordenadas de novo para você localizar o seu objeto lá, ou sua árvore, alguma coisa que tenha cá nesse canto. Você partiu da ideia de que eu tenho uma distância mínima até o rio, eu chamei de meu eixo, e todo o resto faz eu girando a minha cabeça, tá? E tentando descobrir qual que vai ser a distância até ali para frente. Se eu souber que essa distância suponha aqui, ó,
aqui é 20 metros. Suponha que aqui a distância deu 26 metros e o ângulo que eu girei foi 45 graus. Tá? A minha árvore está a 26 metros de distância quando eu giro a cabeça 45 graus. Essa intuição natural de você basear as suas novas coordenadas através de uma distância que eu olho, meu olho vê o negócio, não tem como, o meu olho vê isso aqui, e a minha cabeça gira isso aqui, faz com que a minha árvore A seja representada por 26 metros de distância a 45 graus de giro da minha cabeça. Tá bom? Então, esse tipo de maneira de você localizar um objeto no espaço é tão antigo, é mais antigo, na verdade, do que o nosso sistema de coordenadas. Sabia disso? Isso é mais antigo do que o sistema de coordenadas. Por que é mais antigo? Porque ele é baseado na nossa experiência de mundo, tá? Sem uma abstração de mais de um eixo. É igual, olha só, você faz isso no seu dia a dia. Você está numa esquina, você olha para frente, né, numa esquina, uma encruzilhada. Está numa encruzilhada, que essa encruzilhada às vezes tem ruas desse jeito aqui, ó. Ruas desse jeito aqui a gente encontra no nosso dia a dia, né? Você está aqui, ó. Você está aqui, vamos colocar você está aqui. Você está nessa encruzilhada aí? Tá aqui. Você quer vir para cá. Aí, se você tiver dar instrução para o sujeito, você fala o seguinte: o que você fala para ele? Ó, se você estiver olhando a casa lá da Dona Maria, nesse lado, a rua que você pega está do seu lado. Qual delas? Essa ou essa? Bom, se você está olhando para a casa da Dona Maria, você vai virar para a esquerda. O pessoal fala, você vai virar para a esquerda e a primeira rua à esquerda que você vira. Ou seja, a noção de girar o corpo, girar a cabeça, ela é uma coisa natural. Ele falou, se você girar um pouco mais, a segunda no seu giro é onde você às vezes quer ir. Para onde você quer ir, tá? Então, primeiro você determinou um eixo principal e tudo o mais é feito através de giros em relação a esse eixo. Coordenada polar nasce dessa intuição aí, tá bom? E vamos matematizar essa minha intuição. Vamos tornar aquilo que a gente vive em alguma coisa mais esquemática, mais manipulável. Eu vou chamar aqui da origem do meu sistema. Deixar de ser preguiçoso. Vamos fazer esse eixo bonito. Eu vou continuar chamando essa bolinha vermelha aqui. Espera aí. Oi, trem. Espera aí. De origem. Tá bom? Esse pretinho, vou chamar de eixo polar. E o giro que eu dou com a minha cabeça, tá? Vai determinar para mim duas coisas. Vamos supor aqui que eu quero localizar esse ponto aqui no plano. Como é que eu uso esse, depois que eu determinei meu eixo polar, e o eixo polar, a natureza do problema vai te dar, vai te dizer, como eu disse para vocês, pode ser a menor distância até a margem do rio, pode ser uma direção em uma rua, tá? Observe que eu estou dando exemplos assim do dia a dia, tá? E para vocês poderem perceber, eu gosto de falar isso para vocês poderem perceber a noção do que significa fazer matemática, né? O que é isso?
Então, moçada, para você fazer onde que está aquele ponto ali, eu não vou usar mais aqueles duas vezes coisa, não. Eu vou colocar o seguinte, ó. Eu vou mandar bala numa visada que eu dou para aquela coisa lá. Eu vou ter um raio aqui, ó. Eu vou chamar isso aqui de raio. Raio R. Ó, né? Original, né? E a visada que eu vou dar vai ter um ângulo, um giro, tá? Um ângulo θ. De maneira que eu posso dizer para você que você vai ficar perfeitamente determinado o meu ponto P, se eu falar para você que eu tenho um raio R, é uma distância, se eu girar a minha cabeça, um ângulo θ. Tá bom? Lá está o meu ponto P, um raio e um ângulo. Aí está o esquema do meu sistema de coordenadas polares. Um exemplo, um outro exemplo. Vamos supor que nós estamos aqui com um ponto Q, aqui, já o ponto Q. E esse ponto Q está a uma distância de 3 metros da onde eu estou olhando, e ele fez um ângulo, vamos colocar de 90 a 110 graus, tá? 110 graus. Meu ponto Q, portanto, se escreve do seguinte jeito: 3, por convenção a gente usa ponto vírgula, tá, gente? 3, 110 graus. Aí está localizado. Se você tiver aqui na origem, e se você tem como sua referência essa direção, você consegue, de maneira sem nenhuma ambiguidade, dizer que o ponto Q está a 3 metros de você, você gira o pescoço, tá? Mais a 110 graus do seu eixo polar que você deve estabelecer. Beleza, galera? Entenderam a manha do negócio? O negócio é legal pra cacete. Eu acho mó barato isso aqui. E eu não estou tão interessado na conta. Na conta. Eu estou interessado na noção de que a gente precisou de duas variáveis também para localizar um ponto no espaço. Será que existem outras maneiras de você localizar o ponto no espaço? O que vocês acham? Podia até ser uma questão de fórum, hein? Você sabe? Tem. Ixi, tem infinitas. Sabe o que você pode fazer? Vou dar uma ideia para vocês. Pega essa casa que está aqui, a outra casa que está aqui. Esse ponto aqui fica determinado. Se você fizer a distância dessa casa até ele e dessa casa até ele, tá? Você não consegue dizer exatamente onde esse ponto está, porque existem uma série de pontos que estão aí na distância de uma casa para outra. Na verdade, se você olhar para essa casa como se fosse o foco, todos os pontos que têm a mesma distância ali, está numa elipse ou não? Ou está ou não está? Tem um ponto em cima, tem um ponto embaixo. Esse ponto aí podia estar em outro lugar. O que vocês acham? Não pela soma da distância, né? Mas só pela distância. Você acha que assim funciona? Pela soma da distância, não funciona, dá uma elipse. Mas se você ficar só uma distância travada, essa daqui para cá e essa daqui para cá, será que você consegue determinar com essas duas distâncias esse ponto? Será que ele poderia estar aqui embaixo também? A mesma distância está aqui embaixo. Ó. Olha que legal. Essa mesma distância aqui, ó, e essa mesma distância aqui, serve para localizar um ponto tanto em cima quanto embaixo. Então, que esse meu sistema de pegar duas casas e medir distância
me dá uma ambiguidade no sistema aí. Tá dois pontos diferentes. Um ponto em cima e um ponto embaixo. Qual que é o correto? Então, esse sistema aí me parece que não funciona. Não funciona a ideia de somar as distâncias, porque a gente fica em cima de uma elipse. E eu quero saber de vocês se vocês têm criatividade para me dizer se existem outros sistemas além desse meu sistema polar e daquele meu cartesiano, que é o que nós estamos acostumados com ele, tá? Vou dar mais um exemplo. Aquela ali podia ser questão de fórum, né? Mas eu quero o volume primeiro. Vamos fazer o seguinte, gente. Eu vou matar aqui para vocês, de novo, mais uns 2 ou 3 exemplos. Espera aí. Vamos ver se você... Como é que você escreve esse ponto aqui, ó? Aqui origem e tal, ó. Origem. Ó. Um ponto que está aqui embaixo. Um ponto... Ponto P mesmo. Como é que você pode representar isso daí? Duas coordenadas. Um valor do raio e um valor de um ângulo. Como é que você faz? Suponha que você pega um raio aqui, ó. E esse cara tem 2,5 metros. Qual ângulo você pega? Esse aqui, ó. Vamos supor que esse ângulo aí deu 300 graus. 300 graus. Deu mais um pouco, né? Mas tudo bem. Olhando assim no olhômetro. 2,5. Tá? Ponto vírgula 300. Nessa mesma hora a galera fala, por que eu poderia, na prática, para mim, eu poderia fazer o seguinte, eu pegar daqui para cá, né? Faz um ângulo menorzinho. Se ali era 300, aqui vamos pôr aqui que deu 60 graus, né? Como é que eu mudaria o sistema para esse jeito? Seria que ficaria bom assim? Ou o que vocês acham que eu tenho que acrescentar para poder usar esse sistema em verde? Vocês estão ouvindo direitinho? Como é que eu poderia usar para representar sem ambiguidade? Porque o ponto P seria o seguinte, ó, 2,5 metros e 60 graus, porque o natural nosso é fazer o menor giro, né? Eu não vou girar 300 graus, eu nunca giro 300 graus. Eu giro 180 para um lado ou 180 para o outro no máximo na prática. Então, como é que faz para eu distinguir um do outro? Tem duas representações ou tem uma maneira de mudar uma delas para poder ficar correto? O que vocês acham? O que a gente faz? Você precisa não só determinar a direção do seu eixo principal, mas você precisa determinar o sentido de rotação do seu ângulo. Então, com essas duas determinações, você acaba sabendo que se você virar desse jeito, você tem menos 60 graus. E aí, ótimo, estabeleço um sistema perfeito aí de notação, em que eu determino uma direção principal e um giro principal. Tá bom? Beleza? Então tem que determinar duas coisas para poder fazer esse meu sistema. Galera, existe uma coisa chamada também de cálculo baricêntrico. Pode parecer doideira, mas se você tiver um triângulo, 3 pontos, existe uma maneira de você determinar de maneira... 3 pontos em qualquer lugar, tá? Determinar de uma maneira inequívoca, tá? A distância desse ponto vermelho em relação aos outros 3 pontos. São 3 coordenadas no plano.
para você dizer onde está esse ponto vermelho de uma maneira inequívoca, chamada coordenadas baricêntricas. Tá? Isso aí é usado, inclusive, pelo GPS. Legal, né? Você precisa de 3 pontos, o pessoal chama de triangulação. É isso aí. Tá? Tem muitas maneiras de a gente poder achar onde que estão as coisas. E agora eu quero dizer para vocês o seguinte. E que tem a ver esse meu sistema com os eixos cartesianos? Tá? Agora que a gente, ó, galera, agora que a gente aprendeu a localizar os pontos, tá? Aprendemos a localizar os pontos. Eu tenho que falar para você logo descaradamente aqui que a gente precisa ter uma relação com nossos eixos cartesianos. Vou pôr um ponto aqui. Que eu dou de ideia para vocês? Qual que é a relação do meu eixo cartesiano com o meu eixo polar? Eu vou dar uma ideia para vocês. Aqui continua sendo a origem. Eu vou chamar o eixo X de meu eixo polar, tá? E vou fazer um raio da minha origem até esse ponto vermelho. Esse ponto vermelho, vamos supor que ele estava em P igual a, vou colocar aqui uma coisa não trivial, 5,3. Qual que é a relação de 5,3 no eixo cartesiano com aquela minha distância R para cá e θ aqui? Olha lá, os dois sistemas um sobre o outro. A pergunta que eu faço para vocês é: como eu escrevo esse P em coordenadas polares se eu souber quais são as coordenadas cartesianas? Alguém tem alguma ideia? Estamos aqui agora convertendo cartesianas para polares. A gente chama de cartesianas polares, tá? Tracinho polares. Fica implícita a ideia de coordenada, tá? Convertendo cartesianas para polares é convertendo coordenadas cartesianas para coordenadas polares, tá? Como é que a gente faz? Antes, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês estão me ouvindo? Sim. Beleza, Sim. né? A aula tá chatíssima ou não? Tá Mais ou menos, bom. né? A galera falou mais ou menos, né? Mais ou menos. Tá bom, dai, toca esse troço. Eu vou falar, hoje a aula vai ser sobre isso daí, a aula que vem eu vou falar mais um pouquinho disso aí mais rápido. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente quer descobrir como é que a vida funciona nesse sistema aí, eu tenho uma coisa para dizer, que é minha coordenada P, ela faz um triângulo aqui para mim, né? 5, e a altura dela aqui, ó, é no 3. Tudo bem? Não é isso aí? Então, moçada, eu vou, na verdade, escrever diferente esse 5 e esse 3. Eu vou colocar o 5 aqui embaixo e o 3 na altura deles. Vocês conseguem entender quando eu escrevi 5 e 3 assim? 5 é a distância lá no x e 3 é a altura no y desse triângulo retângulo aqui. Tá certo? Com isso, eu sei que meu raio ao quadrado é igual ao meu valor do x ao quadrado, esse é o x, mais o y ao quadrado. Não é isso aí? Né? Vou colocar aqui, 5x igual a... Peraí, deixa eu escrever aqui melhor. Ó, x igual a 5. Tá? E 3 igual a y, tá bom? Melhorou assim? Melhorou um pouquinho, né?
Muito bom não, mas vocês já entenderam. Igual a 5. Y igual a 3. Ficou legal. Agora eu posso continuar, ó. R ao quadrado é x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aí é teorema de Pitágoras, ou seja, meu raio se encontra simplesmente achando a minha diagonal, né, a hipotenusa do meu triângulo retângulo. Tá? Essa é a minha primeira fórmula que eu vou ter que guardar na algibeira. A algibeira é uma coisa que o Evilásio carrega para o sítio todo fim de semana. Tá? Ele vai e volta com a algibeira. Ele para o sítiozinho, para a roça. É ou não é, Evilásio? Evilásio nem está ouvindo. Mas acontece que Tô ouvindo sim, bicho. você tem algibeira. É a algibeira. Seu Londres avô, dentro dessa algibeira aí. seu avô tinha, nosso avô tinha um trem desse, né? Ele estava falando que outro dia estava falando as palavras que a gente já parou de usar há muito tempo. É. Por exemplo, minha avó falava birô em vez de escritório. Falava biscuit para poder falar peças de porcelana dela. É. Hoje a gente ainda tem um bibelô, ainda está em uso, mas daqui a pouco acabou também, já era, a gente vai parar de falar português mesmo, né? É isso aí. Verdade. Verdade. Olha só, moçada, então agora a gente já sabe que o raio a gente descobriu simplesmente fazendo a nossa hipotenusa do triângulo retângulo ali, usando as coordenadas. Ou seja, calculando na prática o nosso raio aqui, ó, a gente vai, no nosso caso, tá? No nosso caso. No nosso caso, o raio é igual a raiz de 5 ao quadrado mais 3 ao quadrado, que é igual a raiz de 25 mais 9 dá quanto? 25 mais 9 dá 34. Aí eu que não sou besta nem nada, vou catar minha calculadora. Não vou usar método de Newton para achar a raiz de 34, que é o que a calculadora faz. Eu vou deixar ela fazer para mim. Raiz de 34, 5,83. Tá muito bom a aproximação. Mais ou menos, aprox 5,83. Esse valor eu já coloco lá em cima. Vou colocar 5,83, tá? Só para a gente poder ficar, mais uma vez, moldado pelo sistema de numeração inglês, né? 5,83, fica bonitinho. Ponto, vírgula. E agora, como é que eu faço para achar esse ângulo? Como é que eu faço para achar o ângulo? Alguém tem alguma ideia? Ih, olha só. Vou puxar aqui um pouquinho. Eu sei o seguinte. Se eu fizer tangente, não sei o ângulo, mas eu sei a tangente dele. Porque a tangente é y sobre 5. Tá? Ó, y sobre 5. Y sobre x. Sobre x. É claro, né, gente? Se você fizer esse daqui, ó, né, esse cateto oposto sobre o cateto adjacente, é aquela função tangente do ângulo, né? Então, eu começo daí. E depois, sabe o que eu faço? Eu vou na calculadora, na verdade, e transformo isso aqui. Que o meu θ, portanto, é igual, tem a calculadora faz, tangente é menos 1 de y sobre x. Isso daqui é chamado de arco tangente, tá? É o arquitão. Vou colocar arquitão, já abreviado, arquitão. Em português, né? Tangente menos 1, novamente, é uma notação inglesa, arquitão, notação francesa, que é o que dominou aqui no Brasil, arquitão, arctangente. Tá? O que significa isso? Significa isso mesmo. E não me interessa sobre a tangente do ângulo, me interessa o ângulo. Então, existe uma maneira de você pegar
os catetos, divide um por outro e usa a função arco tangente, né, na sua calculadora. E essa daí, ó, que eu coloquei para vocês, é a fórmula, segunda fórmula da algibeira de Vilásio. É o arctano. E no nosso caso, tangente é igual a, quer dizer, o ângulo é igual a, vou na calculadora, d 3 sobre 5 é y sobre x. A galera erra demais da conta fazendo 5 sobre 3, tá? Lá no presencial. E eu não sou besta nem nada, como eu disse para vocês, sabe o que eu faço? Eu vou na calculadora, moçada, dá uma olhada na calculadora de vocês agora. Agora. Tem ali funções inversas, tá? No celular tem tan menos 1 no meu. No meu celular aqui aparece tan menos 1 assim, ó. Tan menos 1, tá? É a tangente. É o inverso da tangente. Quer dizer, se você tinha o ângulo, você acha tangente. Agora, você tem a tangente, acha o ângulo. Então, você inverte a situação. E eu escrevo tan menos 1, tá? Coloco lá dentro do parênteses 3 dividido por 5. A bicha me dá em graus, aprox, como diz o outro, 31 graus, ou 30 graus,96, vamos colocar. 30,96 graus, quase 31. Vamos colocar 31 para não ferrar nossa cabeça. Aproximadamente, a ondinha, 31 graus. A gente volta lá, ó. 5,83 também, aproximadamente. Eu falo de sacanagem, aprox. Né? Quando a gente abrevia, uma vez o aluno perguntou, professor, o que você está falando de aprox aí o tempo todo? Aprox, aproximadamente, meu velho, tá bom? 31 graus. Aí está. Convertir coordenadas cartesianas para polares. Eu vou deixar um exercício para você fazer agora, usando essas duas formuletas aí. Olha, fórmula para quem sabe deduzir. Formuleta para quem precisa de muleta para andar. Tá? Nada contra, nada contra. Eu já precisei, porque já me ferrei de moto, tá? Mas vocês entenderam a ideia, né? Você não pode ter muleta mental, não. Você tem que andar sem ela. Vamos lá. Um caso legal aqui para vocês. Vamos fazer exercício. Calcule as coordenadas. Aqui está minha origem. Converta para mim o ponto que está aqui. O raio é esse aqui, ó. O ponto P está ali, o pretinho, o vermelhinho, o ponto P igual a menos 1, 3. Esse é o ponto, está nessa minha menos 1. Como assim, Fred? Menos 1 está para cá, ó. Tá? Aqui continua, né, gente? Aqui é menos 1, tá? E aqui na altura 3. Beleza? É por isso que o meu ponto P é menos 1, 3. Eu deixei fora o ângulo, os eixos para lá, só para você poder fazer o seguinte, para você converter, você vai precisar desse raio, tá? E desse ângulo. Quer dizer, você vai achar o raio e o ângulo. Faz aí, moçada, vocês entenderam, né? Faz aí, usa aquelas formulinhas.
Qual fórmula mesmo? Essa daqui, ó. Anota aí, galera. Anota aí, ó. R, fórmula do R está aqui. Fórmula do ângulo está aqui. Anota aí. Anotou? Faz aí. Acha. R teta. 30 segundos. Qual que é? Fala a resposta. Wagner, fala a resposta aí. Sidney. Deixa eu ver mais quem está aí plantado aí. Deixa eu ver. Espera aí, um minuto. Tá. Adriana Wagner, o Isaac. Oi, Isaac, boa noite para vocês, Isaac. Não te vi, não, tá? Pedro e Luan, boa noite para vocês aí também. Mais alguém que eu não falei boa noite? Adriana, Eli, Wagner, Isaac, Luan. É isso aí. Vamos lá. Então, o que você usou? Se você usou, a gente tem o R, vamos lá, igual a raiz de, aqui não vai ter menor problema, menos 1 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, raiz de 10, tá? Raiz de 10 na calculadora, aproximadamente 3,16. Vou colocar 3,16 aqui, só por conta do ponto e vírgula que vem depois. E o ângulo, θ, é calculadora mesmo, tá, gente? Eu vou na parte de inverso ali, ó, da minha calculadora, acho a função tangente a menos 1. E lá dentro faz assim, ó, coloca dentro de parênteses o menos 1, porque algumas calculadoras, tá, conseguem distinguir os ângulos aí maior, menor que 90 graus. Depois você vai ver esse problema aí um dia. 3 sobre menos 1. 3 sobre menos 1. Não é menos 1 sobre 3 não, tá? 3 dividido por, coloquei menos 1. Deu menos 71 graus. Que loucura é essa? Que loucura é essa? Menos 71 graus. Não parece nem um pouco o ângulo que eu achei, tá? Na minha calculadora, tá assim, ó. Esses problemas são mó baratos. Eu coloquei 3 dividido por menos 1. Coloquei assim nela, tá? Não é y sobre x? Não é isso aí? Sabe o que ela me falou? Menos 71, mais ou menos 70, menos 71,6 graus, aproximadamente 71,6 graus. O que significa isso? Não parece aquele ângulo ali, né? Não me parece ser aquele ângulo. O que está acontecendo? Wagner, você conseguiu? Francisane?
Adriana. Mas quem está aí? Deixa eu ver quem mais está aí. Isaac não vale. Pedro e Luan. Que loucura é essa? Esse ângulo parece ter 100 graus, deu menos 71. Sabe por quê, galera? Sabe por quê? O que aconteceu foi o seguinte. Algumas calculadoras são burra. Burra no sentido que ela não percebe esse tipo de jogada. 3 sobre menos 1 deu menos 71 sobre 6. Sabe o que na verdade ela achou? Ela achou isso aqui, ó. Achou esse ângulo aqui, ó. Tá? Quer dizer, vou melhorar um pouquinho isso aí. Vou fazer esse raio ficar mais... 180 graus aqui, assim, ó. Até passa por cima das minhas coisas aqui. Tá? Então ela pegou, moçada, ela pegou isso aqui, ó. Esse ângulo para cá. Como é que eu faço para achar esse ângulo daqui? Ela errou. Calculadora errou. Ela calculou o menor ângulo. Na verdade, o menor ângulo está negativo. Mas eu quero um ângulo maior um pouquinho do que aquele 90 graus. Como é que eu faço? Eu tenho que pegar o 90 graus. Tem essas complicações. Né? O ângulo de 90 graus. Ou então fazer 180 menos 71,6. Tá? Se eu fizer 180 graus menos 71,6 graus, o que eu vou ter? Calculadora. 108,4 graus. Tá? Aí você vem e coloca, ó. 108,4 graus aqui no cantinho. Por quê? Mais uma vez, por que eu tive que fazer isso aí? Porque a minha calculadora, ela vai calcular o menor ângulo em módulo. Quer dizer, em módulo significa sem o sinal negativo. O menor ângulo da minha situação aqui é uma calculadora muito ruim, que ela não entendeu ainda que a parte de cima, o número de cima aqui, ó, 3 era o Y e o menos 1 era o X. Algumas calculadoras entendem isso e acham o ângulo perfeito que você quer, tá? Ela vai tender a calcular o menor ângulo aí entre o eixo. Então, o menor ângulo foi para o outro lado, menos 71. Mas não é isso que eu quero. Eu quero o resto que sobra para dar 180 graus, tá? O resto que sobra para dar 180 graus é meu θ que eu estou procurando. Faço as contas, acho 108,4 graus. É isso daí que eu quero. Beleza? Eu vou deixar uns exercícios aqui para vocês. E baseado nesse daí você vai ter outros problemas. Eu quero que você converta para mim, para a aula que vem, o ponto P cartesiano, tá? Está em 2 menos 5. O ponto P está em menos 1, menos 1. E um outro ponto P aí que está 0, menos 6. Para casa, vocês converterem esses três aí. Pode anotar ou pode rever essa parte do vídeo. Porque agora eu quero entrar no seguinte, eu quero fazer o contrário. Para a gente, até o final da nossa aula aqui, a gente poder matar isso aqui, ó. E se eu tiver a coordenada polar e quiser passar para a cartesiana? Lá está meu ponto P.
igual a, vou colocar aqui um número, tá? Vou colocar um número aqui. Não, vou colocar aqui. Tem um raio tal, não vou colocar o número não. Tem um raio tal e tem um ângulo tal. Eu vou colocar aqui, só depois para a gente poder continuar. P é igual, vamos colocar que ela está a 2 metros e um ângulo de 50 graus, só para não ficar muito trivial. Tá? Bom, olha só. Eu sou veiaco e sei que, na verdade, no fundo, no bojo, eu já vou utilizar esse meu pretinho aí como meu eixo X. E vou lascar um eixo Y aqui para cima. Tá bom? E aí eu vou fazer o seguinte. Agora é legal. Eu vou descobrir qual que é o valor de X e qual que é o valor de Y. Se o meu ângulo aqui é θ, como é que eu acho o valor de X e Y? E aqui é meu raio, tá? Eu sei o seguinte, ó. Você faz isso aí, eu vou achar o X primeiro. Eu sei que se eu fizer X sobre R, eu acho o cosseno de θ. Cateto adjacente sobre hipotenusa. Cateto adjacente é o x, hipotenusa é o r, então x sobre r é o cosseno de θ, tá bom? Ou seja, meu x é r cosseno θ. Primeira fórmula. Daí você já sacou tudo. Até isso aqui daqui. Em vez de colocar ali o y, eu vou colocar o y como se fosse essa medida aqui, ó. Né? O ideal seria eu ter colocado o meu x para cá para poder vocês entenderem o que eu estou falando. Agora, y sobre r é aquela minha famosa cateto oposto sobre hipotenusa. É o seno θ. E daí eu tiro rapidamente que y é igual a r seno θ. Essa conversão, moçada, é muito mais fácil do que a outra, tá? Que aqui só usa seno e cosseno multiplicando o número. Ou seja, no nosso caso, eu tenho que x é igual a... Quem que é o R? 2, né? Vamos lá. 2 cosseno de 50 graus. Eu sei que y é igual a 2 seno de 50 graus. Fazendo as contas, calculadora, eu colocar lá cosseno de 50 graus, cosseno de 50 graus, tá? Vezes 2, 1,86 mais ou menos. Aproximadamente, não, 1,29. 2 cosseno de 50, qual é que eu falei 86? Não, é 1,29 aproximadamente.
tá? E se eu resolver colocar 2 seno de 50, eu tenho aproximadamente 1,53. Então ficou muito ruim os números, mas são números mais realistas que nós estamos acostumados a ver, tá? 1,29, 1,53. Aí estão as coordenadas cartesianas do meu caso, né? Só que elas estão no lugar errado, né? Que é igual a 1,29, 1,53. Estou colocando o ponto para não embolar com a nossa vírgula, tá? Aí está com as conversões, e essas aí são as nossas formuletas. Vamos fazer mais um. Vamos deixar para vocês fazer mais um para a gente poder finalizar nossa aula. E a aula que vem eu vou falar sobre equações em coordenadas polares. Aí vai ter GeoGebra, tá? Vou querer falar um pouquinho também sobre a integração nela, só para vocês não passar batido. Eu vou falar uma coisa sobre derivadas de ordem superior. E vamos finalizar nossas aulas. E nessa semana agora, amanhã ou quarta-feira, eu vou mandar uma lista de exercício. O Evilásio já deve estar providenciando isso daí. Ele é um cara tenso, né? No sentido assim, atento. Né, Evilásio? Então, Isso mesmo, isso mesmo. isso mesmo, Evilásio, sem Evilásio aqui tudo cai por terra, tá, gente? Não estou falando de sacanagem, não, é verdade. Mas vamos lá, então. Eu vou. Eu quero isso aqui, ó. Vou colocar 3 pontinhos aqui, para pôr 3 pontinhos aqui, para a gente poder matar. Eu vou colocar um e vou deixar 2 para vocês, tá bom? Vou colocar o eixo polar. Aqui está a minha origem. Tá? Vou colocar um ponto aqui embaixo. Vou colocar um ponto P aqui. O raio. Vou colocar aqui um valor louco. 7. E o ângulo, esse aqui tudo, ó. 330 graus. Tá? Depois eu vou colocar um outro ponto aqui para vocês aqui. Vou fazer esse daí. Esse daí, gente, é mais fácil do que você imagina, tá? X e Y são fórmulas mais elementares. Sempre é 7 cosseno de 330 graus, 7 seno de 330 graus. Isso aí te dá. Faz na calculadora aí, galera. Faz aí a conta e eu vou conferir. Enquanto isso, vou colocar mais um ponto aqui para vocês. O ponto P. Vou colocar o ponto Q aqui. Faz as contas aí. Eu vou colocar um ponto PQ, vou colocar um ponto para lá.
Eu chamo esse ponto porque é o ponto T. Vou dar uma loucura aqui. O T está a 9 e está a 135 graus. Se você fez o ponto P, quanto que deu aí? Quanto que deu aí? Seis vírgula zero. Vamos colocar 6,1. Aprox, né? E o de baixo menos 3,5. Faz sentido, né? A calculadora não foi burra. 3,5. Então, meu ponto P, 6,1, vírgula menos 3,5, o que concorda com o que nós estamos vendo, né? É como se eu tivesse 6,1 aqui, ó, e tivesse para baixo, né? No caso aí, menos 3,5. Tá certo. Você confere, faz um gráfico, tá, gente? E confere para ver depois. Beleza? Então temos aí para você mais alguns deveres de casa. Achar o T aqui só para poder ver e achar aqueles pontos que eu deixei ali, ó. 2 menos 5, menos 1, menos 1, 0, menos 6. Tomando cuidado que você, às vezes, tem um ângulo errado que te dão aí na sua calculadora, tá? Moçada, isso é o que eu queria falar por hoje, porque eu acho importante vocês saberem a noção de coordenadas polares, porque a história da matemática, nesse momento, ela dá vantagem para essa questão intuitiva de você medir uma distância daquilo que você olha para frente e virar a cabeça, virar o pescoço para o lado, tá? Foi um dos primeiros sistemas a serem tentados. Mas surgiu junto também, tá? Quando surgiu o sistema cartesiano, surge logo depois um pouquinho. E a verdade é que as nossas coordenadas hoje são coordenadas esféricas. As coordenadas que a gente usa, a latitude e longitude, são coordenadas esféricas. Não são exatamente esféricas, mas são coordenadas que a gente usa na esfera, de latitude e longitude, que no fundo, tá, gente? Latitude e longitude é uma maneira de fazer sistema cartesiano em cima de uma esfera. Sistema cartesiano em cima de uma esfera, usando dois ângulos. Tá bom? Usando dois ângulos aí. E coordenadas esféricas também usa essa noção de dois ângulos e o raio. Tá? Dois ângulos e o raio. Então, um pouquinho, 2/3 de coordenadas esféricas aí, o nosso sistema de latitude e longitude. Na prática, latitude e longitude para a gente é duas coordenadas cartesianas, mas não é. Beleza, galera? Alguma dúvida, galera? Pode falar agora. Estamos na hora 10 para as 9, 12 para as 9. Ave Maria. Eu também faço curso online. Eu estou fazendo um monte de curso online aí, estou reunião online, etc. Blá, 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 blá. Eu sei que cansa. Aí o que eu falei para vocês, eu vou cozinhar. Eu vou passar pano no chão. Só não vou tomar banho, porque senão eu molho o celular. Vamos lá, coordenadas polares, tá, gente? Beleza. Alguma coisa? Alguma dúvida? Bom, se não tem dúvida, eu vou deixar vocês aqui com o meu abraço. Tá? Vou deixar vocês também aqui com a tarefa de resolver o meu problema da semana de fórum. Como calcular o volume de um buraco no chão. Na verdade, é como calcular qualquer volume. Essa é a pergunta geral, tá? Porque os volumes do nosso dia a dia
embora a gente construa, né, por medidas de metro cúbico, né, uma construção, não sei se vocês sabem disso, ela é avaliada por metro cúbico da construção civil. Pessoal, quanto custa o metro cúbico de alto padrão, quanto custa o metro cúbico na construção de casa popular, metro cúbico de construção aí em casa média. Então, os engenheiros têm aproximações de metros cúbicos, tá, de material para construção. Então, beleza, a gente não vai usar o metro cúbico porque o buraco no chão não é quadrado, como se diz, tá? Tenta olhar isso aí, tenta pensar usando a ideia de fatiar. Eu vou dar a ideia para você. Quem sabe uma pilha de cilindros um em cima do outro, será que é viável ou não, tá? É isso aí, moçada. Então, fica aqui o meu abraço para vocês. Até semana que vem. Questão do fórum no fórum. E eu vou tentar correr atrás aqui de algumas questões do livro. O que o Evilásio mandar é o que o Evilásio mandou, é isso mesmo, está valendo, tá? Coordenadas polares. Falou, galera. Tudo de bom para vocês, Evilásio. Uma boa semana para vocês. Tá, Isaac e Elisandra aí que estão dando apoio para a gente. E moçada, o restante aí para vocês todos. Tudo de bom. Tá? Tudo de bom aí para a galera toda aí. Tá? Wagner, Beleza, pessoal. Pedro e Beleza, boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, cara. Tchau.